Olá, me chamo Emerson César de Campos, sou professor da FAED UDESC já há 25 anos. Sou professor do Departamento de História e também do Programa de Pós-Graduação em História. Sou graduado aqui na FAED, nessa edificação onde a gente agora faz essa gravação, atual Museu da Escola Catarinense. A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre a realidade histórica de Florianópolis, da capital de Santa Catarina, por volta do ano de 1924. Bom, nós temos uma situação naquele momento, naquela década em particular, como uma espécie de início da consolidação de uma perspectiva mais urbana na capital de Santa Catarina, visto que em 1924 a população de Florianópolis é de aproximadamente, pouco menos, de 43 mil habitantes, e se a gente for comparar com uma cidade hoje metrópole como é Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte, à mesma época, em 1924, tinha praticamente a mesma população que a cidade de Florianópolis. E chega à capital de Santa Catarina o padre, então, em 1913, Dom Joaquim Domingues Beleza. Em 1914, ele é ordenado bispo, é o segundo bispo da capital, e em 1922, antes disso, em 1922, ele vai presidir a reforma da catedral aqui da capital, e em 1927 ele será ordenado arcebispo, com a criação da Arquidiocese de Florianópolis, sendo o primeiro arcebispo da capital. No trabalho dele, especificamente na reforma, na gestão dele, do bispado dele até 27, que ocorre a reforma e a compra do órgão, trocando aquele modesto harmônico que se tinha até então por um órgão que expressava em larga medida a sofisticação da modernidade, tendo em vista o grau de complexidade que se tinha naquela nova estrutura de harmonia musical presente na catedral da capital de Santa Catarina. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carpes. Eu estou num lugar hoje um tanto quanto inusitado. Hoje eu estou dentro do órgão de tubos da Catedral Metropolitana de Florianópolis, instrumento do qual eu exerço meu trabalho ministerial aqui na catedral, a minha vocação como músico dentro da igreja. O Frei Gabriel Zimmer foi enviado para a cidade de Wittenberg, na Alemanha, lá no estado da Westfália, por ordens de Dom Joaquim, então bispo metropolitano de Florianópolis, para comprar um órgão de tubos. Ele foi à Alemanha, existem até hoje uma forte presença franciscana naquela cidade, então ele foi à Alemanha, passou um tempo, conversou com a fábrica Speit Orgenbau, que ainda existe hoje, em 2022, ela ainda persiste na fabricação e manutenção de órgãos, e fez a encomenda. O órgão acabou chegando em 1924, quando foi montado, inclusive, pelo próprio Frei Gabriel. Na tampa interna da consola tem, inclusive, a assinatura do Frei. Ele montou esse órgão, ele não cobrou por isso, levou algum tempo para ele ser montado no Brasil. Ele veio de navio a vapor, o vapor Bilbao, através do porto de Hamburgo, junto com algumas outras imagens na carga do navio para a própria catedral. O órgão chegou aqui, ele foi um presente de Dom Joaquim Domingos de Oliveira. Esse presente quer dizer que foi do próprio bolso, ele não onerou a igreja com isso. Se nós considerarmos que o órgão custou 20 contos de réis, desde a fabricação na Alemanha, transporte, e até o momento que ele estava em funcionamento no Brasil, esses 20 contos de réis, em moeda corrente da época, que existia moeda de curso legal em ouro ainda, fazendo a conta da moeda de 20 mil réis com a gramatura em ouro da época, a gente chegaria à conta de 8 quilos de ouro custou esse órgão. É muito dinheiro,
Sou Lucas Zunino, eu tenho 27 anos e há 7 eu toco aqui na Catedral como voluntário na parte da música. Há 7 anos eu venho acompanhando a decadência do órgão. A cada mês, primeiramente a cada ano, eu aprendendo a tocar, mas já senti que havia alguma diferença do início. A parte de madeira está bem comprometida, né? Florianópolis, uma cidade litorânea, tem muita ocorrência de cupins e o órgão não escapou, né? Então há muitos anos ele já vem sofrendo com isso, e a dificuldade no concerto se dá primeiro pela parte financeira, né, que é um valor muito elevado, que vai cada vez aumentando mais. Uma fábrica que fornecia materiais mais em conta fechou durante a pandemia, uma fábrica europeia, então o valor aumentou significativamente, bem como a parte de execução, né? Organaria no Brasil é algo muito raro. Nós descobrimos agora um amigo nosso em Blumenau que faz esse serviço, né, que nos barateou, porque antigamente tinha que vir um senhor de São Paulo que há muitas décadas consertava o órgão e fazia milagres. Porém, a gente precisa de um restauro completo no instrumento, algo que demanda partes que a igreja não tem com facilidade, financeira e propriamente de organaria. Então, hoje eu estou com o fole ligado, dá pra ver, ele está cheio de ar. Esse barulho que vocês escutam no fundo, essa coisa meio soprada, são os buracos que existem no fole do couro do órgão, que já é muito antigo, está precisando também de manutenção. Eu tenho aqui um tubo que foi desativado do órgão. Ele não é mais usado, por isso ele pode ser pego, né? Como eu disse, eles são frágeis. Esse aqui ele já tem até alguns amassados. Se tu olhar direito a boca dele, ele é amassado. Ele não é mais usado, mas ele ainda é funcional. Então, muitas pessoas perguntam como é que ele funciona. Pelo mesmo sistema de lábio que uma flauta doce de criança tem. A diferença é que ele não tem os buracos para mudar as notas. Ele só tem uma nota. A afinação desse tubo é feita por essa luva aqui em cima, né? Alguns são com palheta, alguns têm um corte, alguns têm um freio harmônico na ponta, né? Mas eles funcionam normalmente, tá? Ele não ressoa muito com batida ao toque, né? Então, e outra coisa, o tubo precisa de uma pressão fixa de ar. Com pouco ar ele não soa. Então, esse é um grande problema de um órgão que acaba sofrendo um processo de despressurização, como esse órgão, que aqui está um verdadeiro vendaval na minha cabeça de vento escapando desse órgão. Ele tem alguns outros problemas aqui também, né? Ó, uma nota fraca. Ó, desafinado. Ó, completamente fora. Esse é o segundo manual. Ele não tem som nenhum. O cupim comeu, né? A questão dos acordes que não pressurizam mais. O violino é o que mais funciona e ainda não está bonito. Ó, aqui também não funciona mais. Esse é o teclado aqui no fundo, que existe aqui no nosso documentário a gravação de Jesus, Tristeza dos Homens. Jesus, Tristeza dos Homens. Ele está voltando, vamos dizer assim, à moda, né? É um instrumento que está sendo requisitado novamente. A Catedral nunca deixou de utilizar esse instrumento e, de certa forma, ele é um órgão, inclusive, da própria cidade, né? A Catedral não é simplesmente um templo religioso. De certa forma, ela é um museu
e também ela é um museu que se confunde com a história da própria cidade. Então ele veio para cá, ele foi bento solenemente numa missa no dia 17 de agosto de 1924 pelo então Monsenhor Francisco Topp, que era o vigário desta catedral à época. Houve a missa solene com participação de povo, com participação de autoridades civis, eclesiásticos. Foi muito noticiado, inclusive nos jornais da época, a vinda desse órgão para cá, que era uma verdadeira novidade, porque até então não se conhecia esse tipo de instrumento aqui. A catedral, por volta de 1860, tinha um harmônio Mason em Hamelin de fabricação americana. Tá? Esse instrumento ele foi descontinuado por volta dos anos 2005, ele já não era mais usado, né? Ele foi descartado. O órgão é perene, o órgão é eterno. O som, enquanto você manter o dedo na tecla, o som permanece. Esse é um dos tantos motivos que o órgão acabou sendo eleito um instrumento oficial da Igreja Católica. Não é só por esse caráter eterno, assim como Deus, né, dentro da crença católica, mas é o fato de que o órgão ele sustenta muito bem a voz no canto litúrgico. Fica mais difícil para as pessoas desafinarem, fica mais fácil para elas cantarem no tom, no tempo, entende? Então há uma predileção com o órgão nisso. E hoje esse órgão está numa situação muito precária, né? Ele está há muitos anos sem uma manutenção boa mesmo, né? Existem pequenas correções para manter o funcionamento dele. Mas era como eu estava comentando com um amigo, ele é um Fiat Marea hoje, entende? Ele tem isso, parece que a gente está rodando com um carro que tem um buraco no radiador. Então ele funciona, mas há uma série de problemas. Bom, a esperança no concerto sempre, a esperança é a última que morre, como diz o ditado, né? Mas se a gente for ver por um viés da própria instituição Igreja Católica, é difícil, é um valor muito alto, né? Então, para fazer uma campanha, R$850 mil não é brincadeira. Portanto, a gente precisa de algum apoio maior, como que governamental, por meio de leis de incentivo à cultura, a parte de patrimônio histórico, né, que ele é um patrimônio quase centenário. Então, assim, alguma iniciativa privada, né, de empresas que possam nos socorrer neste momento, né. A gente está recorrendo ao que é possível, né, porque a nossa esperança é que o órgão continue sendo tocado daqui para frente, como foi até agora. Portanto, para chegar até os quase 100 anos, ele está com 98, então para chegar nesses 98 anos, diversos reparos, diversas restaurações e reformas foram feitas. Nesse final de 2022, estamos próximos das celebrações do centenário de funcionamento do órgão de tubos da Catedral Catarinense, aqui em Florianópolis. E desejamos, portanto, que o órgão continue soando e ressoando seus harmônicos por muitos e muitos